Oiê! Eu pedi comida japonesa. Japonesa? E eu vou comer e conversar com vocês. Eu estou muito animada pra conversar com vocês. E a gente vai comer junto enquanto falamos sobre crescer. Tem um bilhetinho da sorte. Será que a gente abre ele primeiro? Ou tem que ser depois? Enfim, vamos abrir pra ver se a gente já vem com alguma frase inspiradora aqui pra nós. E se não tiver nada? Tem um papel. Eu me pergunto como eles enfiam esse papel aqui dentro. Eu ganhei duas. Veio duas. A primeira frase é: não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Essa aqui é pedrada. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação. Eu queria ver o que é isso. Eu não... É um... Como é que é o nome disso? Cara, será que é salgado isso aqui? Esse assunto que eu gostaria de falar hoje sobre crescer. Eu acho que crescer sempre foi um dos meus maiores medos, tá, gente? Comecei a ser um pouco mais consciente sobre a vida e sobre, enfim, as coisas. Eu comecei a ter muito medo de, envelhecer, né? Não veio palitinho pra eu comer? Não é possível. Como é que eu vou comer isso aqui? Estou de volta com um garfo. A partir do momento que eu comecei a me ligar um pouco sobre a vida, sobre como ser um jovem adulto funciona, eu comecei a ter muito medo de crescer e de... né? Meu medo de morrer, eu tinha muito medo de morrer, de, tipo assim, ficar acordada pensando sobre o dia que eu vou morrer. E eu pensava de uma forma muito mórbida sobre a morte. Tipo assim, eu acho que até falar sobre agora me causa um pouco de ansiedade. A morte em si me assustava muito, e ainda me assusta hoje em dia, pelo fato da gente não saber o que tem depois, o que vem depois disso. Pra mim, eu nunca consegui entender como em um dia uma pessoa está lá com você, compartilhando todos os sonhos, objetivos, um cérebro funcionando com pensamentos, com... Enfim, é um ser humano e de um momento pra outro, de um minuto pra outro, tudo aquilo não existe mais. Falando em questão, tipo, cérebro morreu, não tem mais nada. Não tem mais pensamento, não tem mais sonhos, objetivos, princípios, valores, lembranças, não tem mais nada, sabe? Então esse pensamento que me deixava tipo, caralho, a pessoa que eu conversei ontem não existe mais. Isso era uma coisa que eu sempre ficava muito intrigada. Como que o corpo que eu abracei ontem, daqui uns 4 dias, vai começar a apodrecer, sabe? Tipo, e depois de um tempo o corpo também não vai existir mais. Enfim, gente, eu não queria entrar muito nesse assunto porque eu fico um pouco paranoica. Tudo isso pra falar que morte é um dos meus medos. Envelhecer também era, e eu acredito que ainda é, um dos meus medos. Porque assim, eu sinto, sinceramente, honestamente, não sei se isso é normal, provavelmente não, mas eu sentia que eu tava tendo uma crise de meia-idade com 18 anos. Mas eu acho que não é exatamente uma crise de meia-idade, é mais um luto por estar crescendo. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu espero. Por exemplo, quando eu fiz 18 anos, não em específico, o evento fazer 18 anos, mas eu sinto que dos 17 anos até agora, que eu tô com 19 anos, eu tenho sentido muito mais esse baque, principalmente depois que eu saí da escola, as responsabilidades aumentaram, eu comecei a trabalhar e tudo mais. Eu acho que é muito difícil, porque em um dos meus vídeos eu falei que eu me sentia uma criança fazendo coisas de adulto, e eu me sinto assim, direto, sabe? Eu me sinto como se eu tivesse ainda 16, 15 anos, e eu tenho 19, daqui a uns meses eu vou fazer 20. Quando eu comecei a lidar com as responsabilidades de ser uma pessoa, um jovem adulto, e me ver em situações e fazer coisas de adulto, eu me peguei, tipo assim, lembrando da minha infância e pensando, porra, esse nunca mais vai voltar esse momento. O fato de que eu estudava numa escolinha e estudava com a minha prima, e eu passava o dia inteiro brincando com a minha prima. Eu mal vejo minha prima hoje em dia. Que eu podia passar o dia inteiro brincando, eu podia fazer qualquer coisa. E eu era tão criativa e tão inocente, de certa forma, e destemida. Não é destemida exatamente essa palavra que eu queria usar. Eu era realmente uma criança muito, muito foda. E eu me vejo, tipo, completamente perdida hoje em dia. Eu não me vejo uma pessoa tão
com tanta personalidade, sabe? Parece que eu perdi alguma coisa, uma essência, alguma coisa eu perdi no meio do caminho. Sinto que tento buscar, mas eu não sei nem pelo que eu tô procurando, então como é que eu vou buscar alguma coisa que eu nem sei o que é? Óbvio que crescer tem os seus prós também. Eu posso dirigir agora, posso sair sozinha, eu posso comprar as coisas com meu dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro, mas eu posso comprar um sorvete com dinheiro. Posso aprender várias coisas ainda, trabalhar com diversas coisas. Crescer tem seus prós, com certeza. Até porque ninguém gostaria de ser uma criança pra sempre. Eu acho que a infância é tão importante, tão bonita, justamente por ela passar tão rápido. 18 anos parece muita coisa, mas não é. Não é. Pra quem vive 80, 90 anos, não é. Então por isso que eu acho que a infância e a adolescência também, mas principalmente a infância, é algo tão bonito e nostálgico, porque justamente é algo que a gente, tipo, passa e a gente nem percebe. Ai, lembrei do meu bolinho aqui. Quero ver se isso é doce ou salgado. Eu acho que é salgado. Olha que bonitinho. É salgado. É de carne, eu acho. Mas a massa é meio agridoce. Quase morri agora. Isso tá mais um mukbang do que um podcast. Eu nem falei que isso é um episódio de podcast. Bem-vindos ao meu podcast Complexity. No meio do episódio eu falando isso. Falando sobre a minha crise de meia-idade que eu tive com 18 anos. Eu acho que muita coisa muda quando a gente sai, principalmente da escola. Pra mim, o ensino médio não foi nada legal. Eu não gosto nem de falar muito sobre o ensino médio, porque pra mim foi uma experiência meio traumática. Mas não, tipo, que eu sofria bullying. Não desse tipo. Muitas pessoas pensavam muito diferente de mim e tinham realidades diferentes, enfim. E eu me sentia um pouquinho, tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas, enfim, estava lá. Um dos grandes motivos também de eu não ter me saído muito bem no ensino médio foi o fato de que eu passei 2 anos do ensino médio, ou seja, 2 anos de 3 anos, num relacionamento tóxico. Então, 2 anos namorando alguém que te afasta das pessoas. Daí eu não tinha amigos. Porque, tipo assim, eu não. Nesses 2 anos que eu poderia ter feito amigos no ensino médio, eu não fiz. Então eu passei meio que o último ano do meu ensino médio bem sozinha. Eu também me afastava. Eu sou uma pessoa que às vezes eu me isolo. Então eu me isolava também. Tinha pessoas que me incluíam e tudo mais, mas eu acabava me isolando um pouco mais. Então eu acabei sendo mais amiga dos professores. Nossa. Pelo menos os professores eram muito legais. Sair do ensino médio tirou um peso tão grande das minhas costas de frequentar um lugar que eu não gostava. Por toda essa função, eu não gostava de ir pra escola. Eu não gostava dessa função de terceirão e tudo mais, responsabilidade, faculdade, pipipi. Eu acho que ninguém gosta disso. Eu fiquei tão feliz que eu me formei e eu não precisei mais botar os pés naquela escola. Em compensação, a vida pós-escola é um pouco difícil. Enfim, é nesse momento que a gente olha em volta, que a gente sai da escola, a gente olha em volta e, tipo assim, não tem nem como saber se tu tá na fase certa, porque tá todo mundo numa fase diferente da vida. Tem gente que começou a faculdade, tem gente que não, foi só trabalhar, tem gente que casa, tem gente que tem filho. Colegas de escola meus tiveram filho. Gente, eu tenho 19 anos. Enfim, tem gente que não faz nada da vida, tem gente que faz curso e estágio e trabalha, estuda e, enfim, tem tantas coisas acontecendo nesse momento da vida que a gente olha em volta e a gente não sabe. Tipo, tá, eu estou na fase certa da vida, tipo, o que eu tô fazendo aqui é o correto, porque a gente olha em volta e tá todo mundo fazendo uma coisa diferente, tipo. Mas eu acho que não existe algo certo pra se fazer nesse momento, porque tá todo mundo justamente tentando se descobrir. Até porque tem gente que vai entrar numa faculdade, vai fazer 3 anos de uma faculdade e daqui 3 anos vai falar, eu não gosto de fazer isso. E vai começar de novo, porque a vida é assim. Muitas pessoas passam por isso. Eu acho que aceitar isso também foi algo que eu sou um pouco teimosa pra entender esse tipo de coisa, que tipo, tá tudo bem começar. Se eu começar uma coisa agora e daqui 3, 4 anos decidir que não é mais pra mim, tá tudo bem. Eu acabo botando um peso muito grande nas minhas escolhas de agora por pensar, tipo, tá, não tem como voltar atrás. Mas não é assim. As pessoas podem voltar atrás. Tu pode escolher um curso, fazer 3 anos de faculdade, faltando 1 ano pra se formar, tu vai lá e desiste, começa de novo. Não tem nada de errado nisso e muita gente faz isso. Mas eu acho que ter essa consciência também te tira esse peso tão grande. Porque eu acho que, falando de faculdade, escolher uma faculdade que você vai fazer com 18 anos, como a gente deveria saber o que a gente quer fazer da vida com 18 anos, sabe?
Eu acho que isso é algo muito... É loucura esperar isso de um adolescente, sabe? Que com 18 anos tu sabe o que tu vai querer fazer da vida. Algumas pessoas têm ideias, algumas pessoas têm certeza e outras não fazem nem ideia. Também um choque de realidade. Em crescer é perceber que, tipo assim, trabalhar é necessário. E eu sinto que hoje em dia, eu não sei nem se eu posso falar muito sobre isso, porque é uma situação que eu estou passando, mas eu vou me abrir aqui. Qualquer coisa eu corto, enfim. Eu me vi agora, atualmente, numa situação que eu estou... Que era um dos meus medos também, que era... Sabe quando a gente trabalhar com algo que não é a nossa paixão? Eu sinto que é isso que eu tô fazendo. E tudo bem, porque eu tenho realmente só 19 anos, eu tô no começo da minha carreira e tudo mais. Eu sinto que, enfim, não é aquilo que eu gostaria de estar fazendo. O que eu realmente gostaria de estar fazendo é isso que eu tô fazendo agora. Gravando vídeos e postando e sendo uma pessoa... Virar influencer. Não exatamente, tá? Eu queria ser criadora de conteúdo e poder viver disso. Só que eu tenho tanto medo. Tipo assim, eu me vejo numa situação onde eu quero tanto uma coisa, mas eu tenho medo. E esse medo faz com que eu permaneça presa onde eu tô agora, que é trabalhando com algo que eu não curto muito e que me estressa. E eu tô nesse ciclo. E eu sinto que essa minha vontade de, tipo assim, eu não aguento mais, eu quero, sabe, o próximo passo. Que enquanto eu estava falando sobre isso com a minha psicóloga, ela falou: ah, Amanda, tudo é processo, você tem que viver o processo, viver o processo. Eu não aguento mais viver o processo, só quero, tipo assim, passar pro próximo passo, sabe? Mas o próximo passo envolve eu parar de ser tão medrosa, tomar um pouco de vergonha na cara e fazer aquilo que eu quero e correr atrás realmente dos meus sonhos. E eu sinto que esse correr atrás dos nossos sonhos, é algo que, como nós tão jovens e adultos, é algo muito assustador de se fazer. Independente de qual seja o seu sonho. Tipo, ai, meu sonho é morar fora. É assustador. Na verdade, eu acho que independente da idade deve ser assustador. Mas, com 20 e poucos anos, a gente se sente muito perdido. E eu percebo que muita gente fala sobre isso, sobre essa sensação de se sentir perdido, e que não é uma coisa que passa. Tipo, tem gente com 27 anos que se sente assim, com 30 anos que se sente assim, com... E vai, entendeu? Então, esse é um dos receios, que eu vá me sentir assim pra sempre. Mas eu acho que esse vídeo também serve mais tipo, um desabafo de, tipo assim, se você sente isso também, saiba que você não está sozinho. Eu acho que todo mundo se sente assim. Eu só acho que as pessoas não expõem esse sentimento. O fato das pessoas não expor isso pro mundo, como as pessoas expõem seus objetivos, suas conquistas e tudo mais, faz com que a gente se sinta que, tipo, é só a gente que sente isso. Mas não é. Todo mundo se sente perdido, todo mundo se sente atrasado ou, enfim, síndrome do impostor. O fato de ninguém expor isso, tem muitas pessoas que expõem, na verdade, mas não a maioria, faz com que a gente olhe em volta e pense, ok, só eu tô me sentindo assim. Mas não é assim, gente. E eu acho que por isso que é tão importante eu gravar e falar sobre isso, porque tem pessoas que... Eu acredito, pelo menos, que tem pessoas que precisam ouvir esse tipo de coisa. Entende? Eu gostaria muito de sentar aqui e poder falar sobre... dar conselhos sobre a vida, tipo, conselhos sobre como lidar com isso melhor, como lidar com essa sensação de que a gente tá atrasado, ou como lidar com esse medo incessante de crescer e tudo mais, mas eu não tenho nenhuma resposta, e eu gostaria de sentar aqui e ter respostas pra isso. Só que eu não tenho, até porque eu só tenho 19 anos e eu me sinto tão perdida quanto você, aí do outro lado da tela. Eu espero que um dia... Eu não sei se um dia isso passa realmente. Porque, ok, se a gente encontra a nossa vocação, aquilo que a gente ama fazer, eu acho que isso deve diminuir. Mas eu sinto que talvez todo mundo tenha essa sensação, independente de quem seja. Até a pessoa mais rica, com a carreira mais foda, vai ter algum tipo de insegurança, entendeu? Em relação ao profissional, em relação à vida pessoal, em relação a qualquer coisa. Então eu acho que o único conselho que eu poderia dar nesse episódio é mais entender que, assim, a gente não tá sozinho e aceitar isso, sabe? Aceitar que estamos passando por esse processo, que talvez essa sensação nunca vai embora realmente, de nos sentirmos perdidos, mas eu acho que o que melhora essa sensação seria aprender a se conhecer melhor, saber quem você é como pessoa, saber quem você... as coisas que você gosta. E eu acho que isso a gente só aprende vivendo, né? Se conhecendo, a gente tem que se conhecer todos os dias.
Mas o único conselho que eu daria realmente é não leve tudo tão a sério. Isso é um conselho pra mim também, tá? Não levar as coisas tão a sério, porque no final, todos nós vamos morrer. Isso é uma coisa um pouco rasa de se falar, todo mundo fala sobre isso, uma coisa meio óbvia, mas é verdade. Todos nós vamos morrer. Se a gente for pensar uns 80 anos, 90 anos atrás, quantas pessoas da nossa idade estavam tendo esses mesmos problemas, essas mesmas situações, e hoje em dia, se elas ainda estão vivas, olham pra trás com arrependimento de não terem feito tantas coisas por todos esses medos e essas ansiedades e o fato de pensar demais sobre tudo, sendo que, enfim, toda vez que eu procuro, pelo menos na internet, ou enfim, vejo aqueles vídeos de pessoas mais velhas, dando conselhos, falam bastante sobre desapegar de coisas tão fúteis, porque muitas coisas que a gente se agarra são fúteis, sabe? Preocupações fúteis, problemas fúteis que no fim não importam, porque todos nós vamos morrer um dia. Por que eu tenho medo de gravar conteúdo? Por que eu tenho medo de sentar aqui na frente da câmera e falar sobre isso? Se um dia eu vou morrer, tipo, esse é o meu sonho, é o que eu gosto de fazer. E aí chegou no final da vida e eu não fiz isso por causa de medo do que outras pessoas iam pensar. E essas outras pessoas também vão morrer. Então, tipo assim, não faz sentido, entende? Por isso que a morte também pode ser algo tão aterrorizante, mas também pode servir de consolo. Consolo? Calma lá. Pode servir como um alívio também. De tipo assim, tá tudo bem, nem tudo é tão sério. E a gente pode viver um dia de cada vez e largar de coisas tão desnecessárias. Não ficar se apegando a coisas tão desnecessárias. Eu acho que pensar dessa forma também me ajuda a não ter essa ansiedade tão intensa sobre a morte. Porque realmente serve como um lembrete de que a gente tem que aproveitar que a gente tá vivo. E que a gente tem que aproveitar, transformar a nossa vida em algo que a gente goste de viver. E não algo que a gente só trabalha, enfim, só faz coisas por fazer e se apega na opinião dos outros e acaba não seguindo nossos sonhos. E daí no final da vida a gente tá sozinho, miserável e triste. Não é mesmo? Enfim, gente, gostaram de jantar comigo? Tô quase acabando aqui. Tá acabando a bateria da minha câmera. Então eu vou ser obrigada a finalizar esse episódio, tá? Obrigada por terem assistido. Eu amo muito vocês. E esse episódio foi um pouco mais curto. Espero que os próximos sejam um pouco mais longos. Beijo.